E aí, pessoal, boa noite, tudo tranquilo? Que joguinho, né? Que derrota pra Chapecoense, né? Mas que a gente pode falar, né? Flamengo perdeu pro lanterna do campeonato, empatou, aliás, né? Mas é uma derrota, um empate com gosto de derrota. Chapecoense jogando com um jogador a menos, praticamente o segundo tempo inteiro, e o Flamengo não consegue vencer do lanterna do campeonato, do time que praticamente no ano que vem vai estar na segunda divisão. Quer dizer, o que falar, né? O Flamengo tá destroçado. A começar, né, da sua diretoria, da presidência. Como é que um time como o Flamengo, um time forte como o Flamengo no mundo, um clube forte como o Flamengo no mundo, esteja a arbitragem esteja a favor de times que o Flamengo joga contra que são menores do que ele. Então o Flamengo, ele começando de cima, o Flamengo perdeu a parte política no país, né? Qualquer jogo contra o Flamengo, seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, o trio de arbitragem, ele é nitidamente contra o Flamengo. Ele é, no mínimo, ele é muito rigoroso contra o Flamengo. A maioria das faltas eles dão para os outros times. A gente viu o que aconteceu aí no jogo contra o Atlético Paranaense. O próprio presidente do Atlético Paranaense entrou dentro do vestiário para xingar jogador do Flamengo e não acontece nada. Não acontece nada. O Flamengo é uma monstruosidade. É um time gigantesco. Como é que um clube como o Atlético Paranaense, um presidente entra no vestiário para xingar um jogador de um clube gigantesco como o Flamengo e não acontece nada? A arbitragem lá atrás contra o Atlético Paranaense, os caras deram cartão vermelho, depois o VAR, o trio que estava no VAR, tirou o cartão vermelho do jogador. Quer dizer, são coisas assim monstruosas que estão acontecendo contra o Flamengo e fica por isso mesmo, não acontece nada. Isso mostra o quê? Mostra que a parte da diretoria ela está totalmente enfraquecida, está desfacelada no Brasil. A sorte nós rezemos para que seja apenas no Brasil, não seja a nível de Sul-Americana, porque senão a Libertadores já era. Porque no Brasil, a gente a começar pela diretoria, o Flamengo está sendo roubado à torta e direita e nada acontece. Hoje, no começo do jogo, mais uma vez aconteceu a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. O jogador número 5 da Chapecoense começou a bater. O juiz não deu um cartão amarelo, mais uma vez intimidando os jogadores do Flamengo. O Michael levou uma pancada por trás. O juiz nem amarelo deu. E não acontece nada. Não acontece nada. Isso é um ponto da diretoria. Agora partindo para os jogadores. Porra, os jogadores do Flamengo estão parecendo uma moça. Os caras, o único que tem raça no Flamengo atualmente é o Michael, é o menorzinho deles. E outra coisa, porra, o Michael apanha. Os jogadores dos outros times do Atlético Paranaense bateram bastante nele. Até a Chapecoense, os jogadores bateram no Michael. E os outros jogadores do Flamengo, eles não vão pra cima. Eles não criam pelo menos um tumulto, não vão pra cima do juiz, não. Eles ficam olhando o Michael apanhando e fica cada um na sua posição. Fica o zagueiro lá atrás, o jogador no meio de campo, no meio campo. E dane-se o companheiro dele. Porra, isso não é o Flamengo que eu tô acostumado a ver, cara. Não é o Flamengo de raça. De, porra, um jogador tá apanhando, vai todo mundo pra cima pra pressionar o juiz. Onde já se viu isso, cara? Outro detalhe. Vê como é que as coisas no Flamengo, elas estão todas erradas. Estão todas erradas. Eu vou chegar no treinador. Mas antes disso, e não, eu deveria até falar do treinador primeiro, né? Pra você ver como é que as coisas no Flamengo estão tão erradas, partindo também agora falando do treinador do Renato. O Renato está totalmente perdido em campo. Num jogo que onde ele viu que a torcida reclamou, que ele colocou, acabou o jogo com 30 na defesa, ele nesse jogo, ele para justificar, ele acabou botando 30 no ataque.
Mais uma vez ele botou o time do adversário totalmente lá se defendendo como Cuiabá e não teve um jogador como meio campo que fizesse uma jogada ou uma estratégia de jogo, uma tática de jogo para chegar no gol adversário. Acabou no empate, mesmo lance contra o Cuiabá, foi a mesma coisa que aconteceu contra o Cuiabá. Então o Renato, aí já é culpa da diretoria. O Renato entregou o cargo, a diretoria não aceitou. Então a gente está correndo risco. A gente já saiu da Copa do Brasil. Hoje praticamente o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. Já perdemos 2 títulos. E galera, pelo desfacelamento que está acontecendo no Flamengo, hoje eu digo, o Flamengo não vai ser campeão da Libertadores. O Palmeiras, ele tá quietinho. O Palmeiras se encaixou. O Palmeiras se encaixou, tá redondinho. O Palmeiras não tá tendo problema político, não tá tendo problema com o treinador e o time se encaixou. Como é que vocês acham? A gente tem que aqui, né? Não adianta a gente se iludir. Como é que vocês acham que o Flamengo vai ganhar a Libertadores? Vocês conseguem enxergar isso? O Flamengo todo destroçado, todo mal organizado dentro de campo. O Flamengo que a arbitragem faz o que quer com o Flamengo e não acontece nada. O Flamengo virou um timinho. O Flamengo virou um timinho. Nada acontece. Tá sendo roubado. Os jogadores não gritam, não falam nada. Os jogadores, a sensação que eu tenho é que os jogadores eles se sentem acuados. O treinador tá acuado, os jogadores estão acuados e a diretoria tá muda. A diretoria não fala nada. O único guerreiro que a gente tem em campo é o Michael, que tá apanhando, que tá tentando, tá lutando. É o único. O Gabigol, ele já tá mal há quanto tempo? Por que o Renato fala assim, Gabigol, vem cá, tu vai ficar 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos fora, vai ficar treinando, vai ficar se fortalecendo, vai se preparar. É melhor. Pô, o cara não tá acertando uma bola, não tá fazendo nada, ele tá tentando, mas ele tá mal, ele tem que sair. E não acontece nada. Os caras não fazem nada, não estão fazendo nada. Então isso parte de onde? Parte do Renato. O Renato está muito mal também. Quer dizer, nós já entregamos já a Copa do Brasil, agora a gente entregou o Brasileiro e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, quer dizer, um time como o Flamengo, com um investimento desse, com toda a receita que o Flamengo gera, porra, tá desfacelado, tá desfacelado. Quer dizer, o erro já começou lá atrás, né? Contratar um técnico que tomou de 5 a 0 pro Flamengo, né? Vamos assim, é um técnico tampão, né? Ah, um tá mal, qual é o melhor aí que a torcida tá querendo? Ah, mas não tem um planejamento, não tem um projeto, não tem nada. Buscaram um treinador que tomou de 5 do Flamengo. E por incrível que pareça, né, entrou em campo hoje com a camisa azul, né? Ele ainda não tirou o Grêmio da cabeça. Então, quer dizer, pra mim o Renato não serve no Flamengo, cara. Não serve no Flamengo, entendeu? Outro detalhe, né? Partindo pro campo, né? A gente vê que o treinador do Flamengo está tão perdido que como é que tudo bem? Capitão é o que? É posto de antiguidade? É quem é mais antigo no time ou não? Tudo bem, eu tenho todo respeito ao Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro, ele não é o capitão do Flamengo. Ele com aquela tarja de capitão, ele não reclama uma vez, ele fica calado. Ele não tem esse perfil de capitão. Eu acho que o capitão do Flamengo deveria ser o Willian Arão. Ele fica ali no meio, entendeu? E além do mais, o Everton Ribeiro tem que se preocupar em armar jogadas, em pensar o jogo. Não em ficar pensando se vai discutir com o juiz ou não. Então até o capitão do Flamengo tá errado. O capitão do Flamengo tem que ser o Willian Arão. Tem que ser o Willian Arão o capitão do Flamengo. Então, cara, hoje foi mais uma dessas tragédias anunciadas, entendeu? O Flamengo empatando com o Cuiabá, empatando com o América Mineiro, entendeu? Empatando com o Lanterna do campeonato, com um jogador a menos e o time deles ainda indo pra cima, dando sufoco no Flamengo. Então, quer dizer, o que esperar de um Flamengo deles desfacelado e de um Palmeiras que tá todo certinho? Então, acho que a pessoa tem que começar a cair na realidade mesmo.
começar a cair na realidade. Por incrível que pareça, olha que o Flamengo está correndo risco de não só já perdeu a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiros, está correndo risco de não ganhar a Libertadores e, se bobear do jeito que está indo, nem se classificar para a Libertadores do ano que vem. Olha o ano do Flamengo que está se desenhando, hein? Porque depois desse jogo de hoje, é esse o desenho que eu vejo do Flamengo. E não acontece nada, galera, não acontece nada. É isso aí, rapaziada, um grande abraço.